Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, versos de 35 a 43. Sedentos por avivamento é o tema da nossa conferência. E o pastor Hernandes colocou aqui, naquele sermão dele, alguns pontos muito importantes sobre a necessidade do avivamento. E eu creio que o avivamento, ele não vai acontecer se não houver quebrantamento. E aí eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o orgulho, a soberba, o pecado que impede o avivamento. O pecado que impede o avivamento. Se Deus não mandou o avivamento ainda, é por causa da soberba do nosso coração. E por causa da nossa soberba, nós não buscamos a Deus. E muitas vezes nem temos consciência de que precisamos do avivamento. Então é necessário que a partir da liderança, toda a igreja, lembra lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira exigência de Deus para que Ele venha e sara a terra e perdoe os nossos pecados através de um avivamento é quebrantamento, humilhação. Eu vou pegar esse texto como referência, mas nós vamos usar a Bíblia toda. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que concedas o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, o quê? Indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis os que são considerados governadores dos povos, têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto é um texto que revela que na igreja pastoreada por Jesus Cristo, por crentes que Ele mesmo escolheu e chamou, estava presente ali a soberba, o orgulho. Veja em Marcos, volta um pouquinho aí, Marcos, capítulo 9, versículo 34. Veja nos versos 33 e 34. Marcos 9, 33 e 34. O que é que diz aí? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Versículo 34, lê comigo aí. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Quem é o maior aqui entre nós? Quem é o maior pastor evangélico do Brasil hoje?
Quem é a maior igreja? Quem é o maior ministério? Interessante isso, né? Quem é o maior? A disputa pelo primeiro lugar. A causa disso está diretamente relacionada ao orgulho e à soberba. O orgulho lançou Lúcifer para fora do céu. Adão para fora do paraíso. Saul para fora do reino. Nabucodonosor para fora do convívio social. O orgulho é o pecado mais antigo do universo e não demonstra sinais de enfraquecimento com a idade. Quanto mais velho a soberba é, mais presente, mais atual ela está. O orgulho, segundo Santo Agostinho, é o desejo perverso pelas alturas. Thomas Boston diz: o orgulho é a própria imagem do diabo. O orgulho é a adoração idólatra de nós mesmos, a religião oficial do inferno. Alguém já disse que, assim como a morte é o único inimigo a ser vencido, o orgulho é o último pecado que será destruído em nós. O pecado está presente em toda a nossa carreira cristã. Você pode começar humilde e terminar soberbo. A soberba está presente em todos os lugares da nossa espiritualidade, em todos os recantos da nossa alma. Nós precisamos matar o pecado do orgulho que existe dentro de nós. E o pecado do orgulho está no centro do nosso coração. Escrevendo um livro sobre humildade, o seu autor, muito conhecido, um clássico, ele diz que o orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é a essência de todo pecado. A essência de todo pecado. Por que que o orgulho é um pecado tão vil, tão hediondo? Porque o pecado é a disputa da supremacia. É o homem querendo roubar o lugar de Deus. E, meus amados irmãos, para que haja avivamento, é necessário que nós nos quebrantemos. É necessário que nós nos despojemos de toda a nossa vaidade. É necessário que Deus nos quebre, que Deus nos quebrante. Senão, não haverá avivamento. Não importa se o avivamento virá aqui em Pinheiros, se vai vir lá do sertão, se vai ser através do pastor tal, da igreja tal. Se nós não tivermos consciência de que precisamos dessa visitação de Deus, mas antes que isso aconteça, nós precisamos nos quebrantar, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Eu queria destacar aqui, nesse texto que eu li para vocês, 3 lições fundamentais. A primeira delas é a manifestação ou a revelação do orgulho. Como é que o orgulho se manifesta dentro da igreja, entre os crentes? Nós temos aqui 2 discípulos de Jesus. 2 discípulos. Discípulos da intimidade de Jesus. Sempre Jesus levava Pedro, Tiago e João. E agora, você observa que entre eles há uma disputa. Eles estão brigando entre si, eles estão disputando entre si para ver quem é o maior. O texto está nos dizendo aí que Tiago e João, eles foram procurar Jesus. Na outra versão, no texto de Mateus, diz que foi a tia de Jesus, que era mãe dele. E qual era a preocupação deles dentro da igreja? Qual era a preocupação deles no reino de Deus? Jesus preocupado em ir para a cruz, Jesus marchando para a cruz, e eles estão preocupados com os cargos do reino.
Parece até que é a igreja presbiteriana. Todo mundo está querendo o quê? Cargo. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer exercer uma função dentro da igreja, de destaque para ser visto, para ser bajulado, para ser incensado. Veja que ele diz aqui, no texto, que eles foram usando aqui a influência familiar, a tia, com os 2 filhos, foi pedir para o primo, que era Jesus, sempre aquele negócio de família mandando na igreja, família querendo mandar na igreja, lembra disso? Pastores hoje são donos de ministério, ministério do pastor tal, ministério do pastor tal, ministério da bispo não sei de quê. Como se o reino de Deus agora fosse propriedade de pessoas. Como se nós pudéssemos usar o espaço do reino de Deus para a promoção pessoal. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 59, que Deus tem 2 endereços. www.com.alto e sublime trono. Certo? Outro site, www.com coração quebrantado e contrito. Deus só tem esses 2 endereços. Ou ele está nas mais altas esferas espirituais, sendo adorado, louvado continuamente, ou ele está com contrito e quebrantado de coração. Não existe outro endereço para Deus. Só são esses 2 sites em que você vai encontrar Deus. E Davi diz que coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Meus amados irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Depois de Amós, tem um profeta chamado Obadias, que fica antes de Jonas. Não sei se ajuda, mas vamos lá. Livro do profeta Obadias. Obadias significa servo do Senhor. E ele, especificamente a sua profecia, é para Edom, os edomitas. Porque quando os babilônicos, eles investiram contra o reino sul, o reino de Judá, Edom, ao invés de se entristecer com isso, se alegrou com isso. E o negócio é tão interessante que Deus então levanta uma profecia através de Obadias para dizer que Deus vai castigar os edomitas. Veja no versículo 3 para mim, lê comigo aí, é um capítulo só, verso 3, o que é que diz aí? A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada, na tua alta morada, e dizes do teu, quem? Petulância, não é isso? Petulância. Mas veja, a soberba que está onde? No coração. Presta atenção, irmãos. Davi orava, Senhor, da soberba guarda o teu servo. Presta atenção, a soberba é o nosso maior inimigo. O orgulho é o maior inimigo da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus. É o maior inimigo da igreja. Esse texto vai nos ensinar que a soberba do coração dos edomitas enganou-os acerca deles mesmos. Como também o orgulho pode nos enganar acerca de nós mesmos. Somos pequenos, mas achamos que somos grandes. Somos fracos, mas nos achamos fortes e imbatíveis. Por isso que Deus faz essa pergunta. Você acha que vocês vão morar lá nessa altura toda? Veja o que ele vai dizer. No versículo 4, veja o que Deus diz aí para os edomitas. 4, Obadias 4. O que diz? Se te remontares como águia
e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá o quê? Te derribarei, diz o Senhor. Preste atenção, irmão. A soberba precede o quê? A ruína. Há ministérios destruídos, há famílias destruídas, há crentes destruídos, porque foram tomados e foram movidos pelo espírito da soberba. É tão interessante, porque o orgulho nos engana a respeito dos outros. Somos desprezados e achamos que os outros estão nos valorizando. Pensamos que somos amados, mas somos odiados. Somos desprezados. Na nossa soberba, nós começamos a confiar mais no homem do que em Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço humano a sua força. O orgulho nos engana a respeito de Deus, irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 16, versículo 5. Esse texto é muito forte. E aí você vai entender. Vamos ler juntos? Provérbios 16, 5. O que diz? Abominável é ao Senhor todo arrogante, é evidente. O que é evidente? É evidente. Não tem como escaparmos da nossa soberba. A nossa soberba, o nosso pecado nos achará. E é tão interessante, porque a palavra abominável, ela é traduzida no contexto do Novo Testamento como se fosse resistência de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, porém o quê? Esse verbo resistir no grego é uma ação ativa, intencional de Deus. Essa ideia de resistir aqui é se opor, é se tornar um opositor do soberbo. Vamos para o confessionário. Pergunto para você. Você se acha um cara soberbo? Fala a verdade. Você tem orgulho do seu coração? Você se acha melhor do que os outros? O melhor teste disso, Jesus nos ensina, é a nossa vida de oração. Abre lá, por favor, Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Não vou falar mais nada em Lucas, porque diante do Dr. Yu eu estou calado. Eu errei até ontem as 2 ressurreições. Botei 3, mas... Meu povo será destruído por falta de conhecimento, é isso? Vamos lá. Lucas, capítulo 18. Jesus propôs uma parábola. Lucas, capítulo 18. Versículo 9. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em, por se considerarem justos e... Qual é a lição principal dessa parábola? Veja lá no versículo 14. A última frase. O que é que diz? Porque todo o que se exalta será, mas o que humilha será o quê? Veja nesse versículo 9, que Jesus propõe essa parábola para mim e para você. Primeiro, porque nós confiamos o quê? Em nós mesmos. Nós somos os caras. Não é Roberto Carlos, não. Esse cara sou eu. Esse cara aqui sou eu. Nós confiamos em nós. Aqui não é autoconfiança, não. Aqui é, de fato, nós acharmos
que nós somos bons, que nós somos os melhores, que nós somos imbatíveis. E diz o texto, o que ele diz aí? 3 características. Confiavam em si mesmo, por se considerarem o quê? Justos. É a justiça própria, é a autojustiça. Eu não preciso da justiça de Deus, eu não preciso da justiça de Cristo. Esse é o fariseuzão, esse era o estado religioso em que Jesus conviveu. E o que eu acho interessante de Jesus é que, apesar de tanto fariseu, Jesus nunca deixou de ir para a igreja. Hoje tem muito fariseu que não vem para a igreja, porque diz que a igreja está cheia de fariseu. Jesus era o mais autêntico, o mais crente, o mais santo, nunca perdeu uma festa judaica, cumpriu todo o calendário, fez tudo sem pecar, vivia no templo ensinando, pregando, ouvindo, e ele estava lá presente, confrontando, falando, ensinando. Irmãos, se a gente for usar o argumento de farisaísmo para sair da igreja, para não trabalhar na igreja, nós não temos argumento, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Apesar de tudo, ele continuou fazendo a obra de Deus. Porque apesar dos fariseus, tinha um Simeão, tinha uma Ana, tinha um João Batista, tinha gente crente lá na igreja, com todos os seus defeitos, tinha gente crente. Mas às vezes, na nossa soberba, nós confiamos em nós mesmos, nós achamos justo, nós achamos que a igreja, ela está impura demais para nós. Nós somos santos. Mas veja, terceira coisa aí, consequência. Confiar em si mesmo, justiça própria, desprezava o quê? Os outros. Veja a oração que esse desgraçado fez. Veja aí, Lucas capítulo 18, a oração que ele fez. Ele não orou para Deus no versículo 11. O fariseu posto em pé orava de si para si. Ele era o Deus dele. E ele orava dizendo: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais. E ele chama os outros de ladrão, injusto e adúltero. E ainda botam aqui os presbiterianos, os publicanos, né? E não sou como os publicanos. Irmãos, quando você abre a internet hoje e vê as discussões, a gente só vê... Eu nunca vi um negócio agressivo do jeito que está hoje. É reformado querendo matar pentecostal, é pentecostal querendo matar reformado. E se os neopuritanos entram na jogada, aí é Estado Islâmico. Mata mesmo. Eu escrevi um artigozinho pequeno só falando sobre culto infantil, que nós fazemos aqui. Criança assiste aqui com os pais, assiste lá, tem acampamento. Tem um domingo por ano que as crianças dirigem o culto de domingo à noite. Agora, tudo isso é pecado agora. Está tudo errado. Mulher agora não pode mais orar em público. Está proibido. Não tem sacerdócio universal para mulher, é só para homem. E aí você vai para a vida, vai para o caráter, e você vê que é uma incoerência. Porque não adianta a gente ficar falando Senhor, Senhor, se a gente não fizer o que Deus manda. Veja no texto, meus amados irmãos, que a oração desse homem é terrível. E esse cara, no versículo 12, diz que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo. Certo? Você queria esse cara na sua igreja? Você é esse cara, você já tem lá, está cheio disso aqui na sua igreja. Aqui em Pinheiros, você não precisa desejar isso. Isso é normal, isso é comum. Mas tudo isso é fruto de quê, irmãos? Soberba. Tudo começa com a soberba. E é interessante, lá no texto de Marcos, versículo 41, Marcos 41, o que diz lá? O texto que nós lemos, Marcos 10, 41. Ouvindo isto, o quê? Indignaram-se os 10 contra
Tiago e João. Eles indignaram contra Tiago e João, por quê? Hein? Porque eles não pediram antes? Porque todo orgulhoso não gosta do outro orgulhoso, sabia disso? Todo orgulhoso é uma ameaça para o outro orgulhoso. E a gente diz na igreja, 2 bicudos não se beijam. Irmãos, a gente fala mal dos outros. Fala mal uns dos outros. Às vezes um pastor está sendo abençoado na igreja, uma igreja está sendo abençoada, a gente começa a dizer que aquela igreja é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Ao invés da gente encostar lá para receber uma migalha que cai da mesa, a gente fica falando mal. Falando mal. Porque nós somos o quê? Soberbos. E a soberba nos destrói. A soberba nos engana. Veja em Marcos, capítulo 10, a segunda lição. Primeiro, a revelação da soberba. E essa soberba está presente na vida dos líderes. Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão o quê? Pedindo. Pedindo. Esse Tiagão aqui, bebeu do cálice. Está lá em Atos capítulo 12. Foi o primeiro apóstolo que passou pelo fio da espada. Morreu. Mas veja no versículo 42, a lição que Jesus Cristo dá. A lição que Jesus Cristo dá. Lição de humildade. O que ele diz aí? 42, lê comigo aí. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis, os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles, os seus maiorais, exercem o quê? Autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Presta atenção, Jesus está dizendo, olha gente, a igreja não é uma empresa. A igreja não é um estado. A igreja é o reino de Deus. E os princípios que regem o reino, os princípios de liderança, os princípios de promoção, porque Jesus não está dizendo que você não aspire a ser o primeiro, você pode até aspirar. Mas o caminho para ser o primeiro não é a soberba, não é orgulho, não é a carteirada, não é você usar de influência familiar. O que ele está falando aqui é que o caminho para ser o primeiro é o serviço. E a grande pergunta que Jesus Cristo, a grande lição que Jesus Cristo está colocando aqui, é a lição de quê? Da humildade. Da humildade. Porque só serve verdadeiramente quem é humilde. Quem é humilde. Não dá tempo para a gente explorar, mas se você quiser só dar uma olhadinha lá em João, capítulo 13, por favor, quando Jesus dá uma lição de humildade. Jesus lava os pés dos discípulos. Presta atenção, porque isso não é ordenança, lavar pé. Tem algumas igrejas aí que lavam pé na Páscoa, uma palhaçada tremenda. O Papa lava os pés dos pobres, como se isso fosse o quê? Uma ordenança, não. Vocês sabem que entre os judeus, dizem que judeu toma banho de manhã. Não sei, Jonathan, acho que toma 2 por dia, né, Jonathan? Ele é judeu, só 1 por dia, para economizar água, pronto. Dizem que eles tomavam banho de manhã, mas à tarde, quando eles vinham do trabalho, só lavavam o quê? Os pés. E quem é que lavava os pés dos visitantes? Era o doulos, era o quê? O escravo. Era o pior, ou o serviço mais humilde que poderia existir. Lavar o quê? Os pés. Jesus reúne com seus discípulos para a ceia no cenáculo. Mas antes de cear, tem que lavar o quê? Os pés. Está lá a água, dentro de uma bacia, e uma toalha do lado. Se fosse presbiteriano, que estivesse lá presente,
ia fazer uma dissertação sobre a bacia. As mulheres batistas aqui iam discutir se a toalha era santista, qual a marca da toalha. E os pentecostais, o tipo da água, será água com gás, água natural, água importada, água do Rio Jordão. Então toda a discussão foi isso. O serviço precisava ser feito, mas ninguém tomou a iniciativa. Jesus então o quê? Foi lá e quê? E fez. E fez. Veja no versículo 4, João 13, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-se com a toalha com que estava cingido. Aí tem uma discussão de Jesus com Pedro, mas o que fica importante você entender, veja lá no versículo 12 de João 13. João 13, 12. O que Jesus está ensinando aí? Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Não foi vídeo que Jesus passou. Ele fez, ao vivo. E aí ele pergunta: vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que, como eu vos fiz, façais o quê? Vós também. Irmãos, nós precisamos aprender a servir. Mas servir a quem? A todos. Pedro e João, eles não queriam servir a igreja, eles queriam se servir da igreja. Há muitos pastores hoje que têm projeto dentro da igreja. E aí eu falo no ambiente presbiteriano de pegar as bolsas do Mackenzie para estudar, fazer para os filhos, não sei o quê. O cara tem projeto de trabalho, projeto disso, projeto daquilo, projeto acadêmico. Mas quando você pergunta, e para a igreja, o que é que sobra? E para o reino? E aí você vai apertar o sujeito e ele diz, não, mas segundo João Calvino, toda vocação é santa. É santa, filho, mas eu estou falando de ministério. Não existe ministério sem serviço à igreja, sem dedicação à igreja, sem dar-se pela igreja. Esse é o grande problema. E ele diz aqui, veja, Jesus coloca bem claro, bem nítido, lá em Marcos capítulo 10. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de quê? De todos. De todos. Você não vai escolher pessoas para você servir, você vai servir a todos os irmãos em Cristo. Você vai servir a todos aqueles pelos quais Jesus Cristo deu a sua vida. Mas, irmãos, terceiro e último lugar, está aí no versículo 45, que para mim, Jesus, ele vai nos mostrar aqui a cura para o nosso quê? Orgulho. Como é que eu e você, como é que nós podemos combater o orgulho que existe dentro do meu coração? Como é que eu faço para exorcizar, mortificar o orgulho que existe dentro do meu coração? Como é que faz? Por isso que eu entendo que Jesus coloca aí esse versículo 45, ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, o quê? Por muitos, não por todos. A expiação de Cristo é limitada. Em resgate por muitos. Jesus sabia por quem estava morrendo. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E se você observar bem, Jesus está indo para a cruz. Veja lá, Marcos 10, capítulo 32, estavam
de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus estava indo para Jerusalém para fazer o quê, irmãos? Para morrer. E de forma intrépida, de forma intencional, cabeça erguida, ele marcha para Jerusalém. Diz que ele vai à frente dos discípulos. Ele está subindo para Jerusalém, ele está subindo para o Calvário, ele está subindo para a cruz. E aí você vai entender por que Paulo, ao resolver um problema de desunião, de partidarismo na igreja de Filipos, Paulo escreve o maior tratado de cristologia que existe no mundo, que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, assumindo a forma de servo. E foi obediente até morte de cruz. Sabe por quê? Porque a única cura para o nosso orgulho está na cruz. Aquela estaca, quando ela é cravada no meu coração, no seu coração, no sentido espiritual, acaba com nós, arrasa com nós. Porque nós não temos nenhum motivo para sermos orgulhosos. Não existe uma razão para eu ser orgulhoso. Sabia disso? Como é que você mortifica a soberba do seu coração? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Deus não se interessa em ferir o nosso orgulho, mas sim em matá-lo. Martin Lloyd Jones diz: só há uma coisa que me prostra até o chão e me humilha até o pó: olhar para o Filho de Deus, em especial, contemplá-lo na cruz. Nada, 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 além da cruz, pode me dar humildade. Por isso que Jesus Cristo disse: eu estou indo. E ele usa o verbo resgatar. Ele vai dar sua vida para resgate. Essa palavra resgate vem do mercado dos escravos. E um preço precisa ser pago para que nós sejamos o quê? Livres. Livres. E a única forma de libertação do orgulho, da soberba, é a cruz. É a cruz. Por favor, abra a sua Bíblia lá, em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 14. Veja que coisa extraordinária. Paulo está nos ensinando aqui. Paulo diz: eu não tenho outra glória. Eu não tenho do que me gloriar. Eu não tenho do que me ensoberbecer. Eu não posso ser soberbo. Eu não posso ser vaidoso. Eu não posso ser orgulhoso. Quando eu olho para a cruz, eu descubro que a cruz é a minha glória. Lê comigo, Gálatas 6,14. O que é que diz aí? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz. Na cruz. Dá para entender? Mas de forma prática, como é que eu me aproprio disso? Porque eu já sou redimido, eu sou crente, mas continuo o quê? Soberbo. É aí que entra o avivamento. É aí que entra o avivamento. O homem deveria ter vergonha de ser orgulhoso, visto que Deus foi humilhado por amor a ele. Aliás, tem um pensamento de um pastor puritano, crente. Ele diz assim, William Law, ele diz: se o homem precisa gloriar-se de qualquer coisa como sua, se você tem uma coisa pela qual você deve se gloriar, porque é sua,
Você deve encher a boca quando for falar sobre isso. Deve fazê-lo em relação à sua miséria e ao seu pecado. Pois nada mais do que isto é propriedade dele. A única coisa que nós temos que é nossa, exclusivamente nossa, é a nossa pecaminosidade. Sabia disso? Tudo que você tem pertence a Deus, a sua vida, os seus bens, a sua família, o seu ministério, tudo pertence a Deus. Você não é dono de nada. Você entrou pelado, vai sair pelado do mundo. Entrou pelado, cheirosinho, vai sair fedendo. Você vai para o pó, porque você é pó. E ao pó o quê? Voltará. Por que você é vaidoso? Você é algum pó internacional? Ou um pó baiano, pó de pemba? Você é pó de arroz? Você é pó de quê? Do que nós temos que nos orgulhar, irmão? Do quê? Como é que eu faço? Como é que nós podemos fazer isso? Vamos lá para Zacarias. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Zacarias capítulo 12. Veja que coisa interessante. O fariseu, ele não orava a Deus, ele orava dele para si mesmo. Ele chegou diante de Deus e falou para Deus de todas as suas virtudes, o que ele não era, o que ele era, e que ele era o quê? Um cara completamente diferente dos outros. Por que não vem o avivamento? Porque a igreja não ora. Por que a igreja não ora? Porque a igreja é o quê? Soberba, orgulhosa. Por que eu e você, como pastor, não oramos? Ou deveríamos orar muito mais? Por causa da soberba. Nós resolvemos. Veja, 12, versículo 10, diz assim, lê comigo aí. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo seu primogênito. Veja que o avivamento é um derramar do Espírito sobre nós para gerar quebrantamento e oração. E esse quebrantamento e essa oração, ele é produzido quando nós olhamos para a cruz e descobrimos que o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. E somente pelas suas pisaduras nós podemos ser o quê? Sarados. Avivamento é cruz. Avivamento é se apropriar do poder que vem da cruz. E é interessante, irmãos. Versículo 1, 13, capítulo 13, versículo 1 de Zacarias. Veja que coisa extraordinária. Está falando da cruz, 13:1, o que diz aí? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Há uma fonte que vem da cruz, que vai nos purificar, que vai nos libertar, que vai nos santificar. Presta atenção. No culto cerimonial, o óleo não ia antes que o sangue não passasse primeiro. Primeiro o sangue, depois o óleo. A minha vida e a sua vida não será uma vida plena do Espírito Santo se não houver quebrantamento, se não houver purificação, se não houver santificação. Isso eu não posso produzir. Eu tenho que olhar para a cruz e me quebrantar, e orar, e chorar, e pedir a Deus que me quebrante, que me purifique, que me limpe. Vamos para Tiago, e eu quero encerrar. Vamos ficar de pé. Tiago, por favor. Tiago, capítulo 4.
partir do versículo 8. O que diz a palavra de Deus? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o quê? O coração. Onde é que está a soberba? No coração. Nós temos que tratar do coração, limpar o coração. Nós não podemos tratar do pecado da soberba e do orgulho externamente. É do coração que procede todos os nossos males. Do nosso coração corrompido e soberbo. Lê juntos, 9 e 10, bem forte. O que é que diz? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em... Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele o quê? Humilhai-vos onde, gente? Senhor. Não é diante dos homens. Você é diante dos homens aquilo que você é ajoelhado diante de Deus. Queremos avivamento? Quem quer o avivamento aqui? Levanta a mão. Eu quero. Então nós temos que tratar do pecado da nossa vida, na vida da igreja. Mas não é tratar apontando, não. É tratar o quê? Orando e chorando. Bem-aventurados que choram. Choram os seus pecados, choram os pecados da igreja, choram os pecados do mundo. E quando nós chorarmos mesmo, nos quebrantarmos, Ele, no devido tempo, Ele nos exaltará. E o que é a exaltação do crente, irmãos? Em primeiro lugar, a exaltação do crente é quando a glória de Deus está sobre a vida do seu povo. Quando Deus quer castigar o povo, Ele tira a sua glória. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Mas quando Ele quer nos abençoar, é a presença gloriosa dEle no nosso meio, na nossa vida. Amém?